O Ener Valencia, atacante do Inter, está fora de combate faz quase um mês, né? E mesmo assim, foi convocado para a seleção do Equador. A gente está se baseando aqui num artigo do Correio do Povo para entender melhor essa história toda. Vamos tentar desvendar essa convocação surpreendente e o que ela significa. Oi, é uma situação bem curiosa mesmo, né? O Valencia não joga pelo Inter desde aquela partida da Libertadores contra o Atlético Nacional, lembra? Foi no início de maio e saiu de lá com lesão muscular, coxa esquerda. Exato. E, bom, desde então, é departamento médico direto. Pelo que saiu, ele já passou daquela fase inicial, está fazendo recondicionamento físico lá no CT Parque Gigante. Mas o ponto-chave é esse, ainda não está treinando com bola junto com o grupo, nada de treino coletivo ainda. Isso. E é isso que deixa a convocação ainda mais, assim, intrigante, né? Mas é interessante também que, mesmo sem treinar com o time principal, ele fez questão de ir lá no vestiário. Acompanhou a vitória contra o Bahia agora recente. Ah, sim. Mostra que ele está ali presente, né? Influente no grupo, mesmo se recuperando. É um sinal importante, talvez, de liderança ou só para mostrar união nesse momento. Mas aí vem a questão principal. Como é que um jogador que está, em recondicionamento físico, sem ritmo de jogo, sem treino com bola, como ele é chamado para jogos tão importantes das eliminatórias? Qual é a lógica? Olha, pelo que a gente ouviu de fontes próximas ao jogador, parece que a comissão técnica do Equador está meio que apostando, sabe? É uma convocação que se baseia muito na expectativa de que ele vai ficar bom logo. Talvez por ele ser crucial para o time deles, né? Ou por não terem muitas outras opções no ataque com o mesmo peso. Então é uma aposta alta. Ignora um pouco a situação real dele no clube agora, né? Porque o próprio artigo que a gente está vendo diz que a chance dele jogar já contra o Brasil, agora dia 5 de junho, é pequena, remota, na verdade. Exatamente. É um risco que o Equador está correndo, calculado talvez, se eles têm esse jogo contra o Brasil e depois pegam o Peru no dia 10. Parece que a ideia é contar com ele talvez mais para o segundo jogo ou quem sabe só para tê-lo ali integrado ao grupo pensando no futuro, mas é uma aposta, né? Coloca uma pressão no jogador e, claro, gera um certo desconforto para o Inter. Não tem como evitar. E falando no clube, como é que fica o Inter nessa história toda? O calendário não para, né? Se o Valencia por acaso tiver condição de jogar e for para a seleção, ele acaba desfalcando o time aqui, justo em jogos importantes do Brasileirão antes da parada, certo? Corretíssimo. O Inter pega o Fluminense agora, domingo, e depois tem o Atlético Mineiro lá no dia 12. Essa convocação, na prática, quase que confirma, né, que o Valencia não vai jogar pelo Inter antes dessa janela. O cenário mais provável, como a apuração indica, é que ele só volte a jogar pelo Colorado depois daquela pausa de meio de ano. O elenco vai ter uns 15 dias de folga. Entendi. Quer dizer, o Inter fica sem o centroavante titular nesses jogos que são confrontos diretos no campeonato. Isso cria aquele dilema clássico do futebol, né? Aquele cabo de guerra entre o clube e a seleção pelos jogadores mais importantes. Exatamente. E levanta também a questão da gestão da condição física, da carreira do atleta, né? O Inter tá lá investindo na recuperação, seguindo os protocolos, e a seleção, com os objetivos dela, acaba, acelerando ou apostando nessa recuperação. Fica sempre essa tensão, né? Sobre qual lado priorizar, como garantir que o jogador fique bem a longo prazo. Bom, então, recapitulando rapidinho. Ener Valencia, peça-chave do Inter. Está lesionado há quase um mês ainda em transição física. Mas, mesmo assim, foi chamado pelo Equador para as eliminatórias. É uma aposta da seleção na recuperação dele, que muito provavelmente vai tirar ele dos próximos jogos do Inter antes da pausa. Isso, exatamente esse é o resumo. E isso deixa a gente com uma reflexão que vai além desse caso específico, né? Pensando nesse calendário do futebol que está cada vez mais maluco, mais congestionado e com as lesões aparecendo com mais frequência, como é que se acha o equilíbrio ideal na gestão desses atletas de ponta, sabe? Entre o que o clube precisa, afinal, é quem paga o salário, e o chamado da seleção nacional. Tudo isso sem prejudicar a saúde do jogador, a carreira dele a longo prazo. Fica aí a pergunta pra gente pensar.